Olá pessoal, hoje no programa 5 Perguntas da Assets, entrevistamos José Vanderlei. O Vander é economista, contador, CPA nos Estados Unidos e tem um MBA em finanças pelo INSPER. Começou sua carreira em auditoria externa, em Big Four, e depois foi executivo de grandes empresas multinacionais de bens de consumo e varejo, até chegar no cargo atual como CFO da Hershey's. Ele vai contar um pouco pra gente sobre sua trajetória profissional e os principais erros e acertos que o fizeram chegar até aqui. O momento em que eu imaginei ser um CFO, me planejei para isso. Acho que lá atrás isso nunca foi o meu sonho, estava tão distante e eu sempre fui planejando etapa a etapa. Então, quando eu era um analista, virar um coordenador, depois eu achava que ser um controller era o ideal, virei controller, eu fui para a área de planning e aí acho que as coisas foram acontecendo e chegando mais próximo, assim, até 4 anos atrás, quando isso aconteceu em 2015, mas acho que foi uma etapa gradual. Eu sempre tive um desejo de ser um gestor de negócio, não necessariamente um CFO, poderia ser numa outra função. Então, quando eu virei controller, eu comecei a talvez acreditar que eu poderia chegar e ali sim montei um plano de 6, 7 anos para chegar lá. Eu acho que no meu segundo ou no terceiro ano de gerente, eu comecei quanto mais eu conversava com os CFOs, quando eu ia apresentar um trabalho e eles me explicavam o que eles tinham feito nos últimos 12 meses, qual era a agenda para os próximos 24 meses, quais eram os desafios, eu saía do cliente e falava assim, poxa, eu quero fazer o que esse cara faz. Então acho que foi a interação que eu tinha com os CFOs de outras empresas, com os controles de outras empresas, eu entendendo qual que era a dinâmica deles. Alguns colegas de turma saindo da auditoria e em almoço, café, eles contando qual era a dinâmica, eu comecei a achar a dinâmica deles mais interessante do que a minha dinâmica como um auditor. E aí eu tinha 30 anos na época, eu falei, acho que eu deveria experimentar algo que eu tenho tanta curiosidade. Faz 9 anos que eu mudei o lado de mesa e acho que hoje eu sou mais feliz desse lado. Apesar de eu ter sido muito feliz, assim, eu não era aquele auditor que odiava o trabalho, saía chateado. Eu sempre gostei muito de ser auditor, mas eu acho que eu gosto mais do outro lado da mesa. Acho que são 3 grandes desafios. O primeiro é gestão e liderança de pessoas. Como um auditor, você tem um time que você trabalha 1, 2, 3 semanas. Quando acaba esse trabalho, você troca o time, recebe uma turma nova e você não tem uma necessidade de formar aquela pessoa. A responsabilidade não é só sua de formar aquela pessoa, você compartilha isso com outros gerentes, com outros coordenadores, com outros sócios. Quando você muda o lado da mesa, a responsabilidade é única e exclusiva sua. Você não pode trocar as pessoas a cada 3 ou 4 semanas. Você tem que formar aquelas pessoas, desenvolver aquelas pessoas. Principalmente porque nas empresas você não tem, como na auditoria, um framework de trabalho que as pessoas simplesmente executam o que está ali pré-estabelecido. Você, como dono, gestor do processo, você tem que montar aquilo. E aí é complicado ou difícil, para não dizer impossível, você trocar 100% do seu time a cada 3 ou 4 semanas. Então, para mim esse é o grande desafio, que é você ser um gestor e um líder efetivo de pessoas. Você passa a ser o dono de um processo, e aí como dono você tem que transformar e otimizar esse processo. A auditoria, tudo já é pré-estabelecido e você simplesmente executa. E o terceiro grande desafio é que agora você faz parte e você passa a ter que compreender o todo, avaliar o todo. Como um auditor, você aponta todos os riscos, todos os problemas, todas as falhas de controle, entrega na mão do CFO do controller, vira as costas e vai embora. Como um controller, depois como um CFO, você precisa fazer escolhas. Quais riscos você gostaria de mitigar hoje? Quais controles você quer priorizar? O custo para cada controle, se faz sentido ou não, quais que você quer simplesmente colocar mais um headcount. Então você tem que começar a fazer escolhas de quais
processos você quer otimizar. Então, muda um pouco o seu papel. Os prazos são completamente diferentes, você tem um outro tipo de dinâmica de prazo do outro lado da mesa. Mas eu diria que é um mix entre ser um gestor de pessoas e ser um líder efetivo que desenvolve pessoas com exclusividade ou responsabilidade única, com um dono de processo olhando o todo da empresa. Acho que são essas grandes dificuldades que você acaba tendo na virada de mesa. Eu tive um grande aprendizado quando mudei o lado da mesa, que todos os indicadores que eu olhava na auditoria, do outro lado da mesa, alguns eram até mais importantes. Então, como um auditor, o fluxo de caixa, por exemplo, eu começava do lucro líquido, como do outro lado da mesa você olha o EBITDA, vê a gestão do caixa, você otimiza ativos, pensa em como prorrogar ativos, que não é uma agenda que você tem como um auditor. Outro lado é todo o aspecto de corporate finance relacionado a planejamento financeiro. Como auditor, você não é demandado a avaliar qual é o retorno que você tem para um projeto. Como auditor, você chega lá, o projeto já foi executado, então você aponta os erros. Do outro lado da mesa, você está no começo do projeto e você tem que ajudar as áreas de negócio a determinar se aquele investimento faz ou não sentido, dá ou não retorno, por qual taxa você vai avaliar, quais são as premissas que você vai utilizar. Então, a quantidade de competências financeiras que você acaba tendo que não só saber, mas se utilizar do outro lado da mesa, pelo menos comigo, talvez por eu não ter chegado a sócio, talvez comigo, assim, eu percebi que do outro lado da mesa, assim, eu era muito mais exposto a mais competências financeiras do que na auditoria, que era talvez muito mais focado no balanço patrimonial, no P&L contábil, nos fluxos financeiros e nos processos de controles internos. Eu acho que a área contábil nos últimos 10 anos mudou bastante. Antigamente a área de contabilidade era uma área que recebia as informações e meio que legislava e ajustava para contabilizar. E esse era quase que o papel do contador nas grandes empresas. Quase que ele passava 30 dias preparando um balanço e garantindo que as informações eram contabilizadas e registradas da forma correta. Hoje, com o avanço dos sistemas, a melhor visão de processo e a tecnologia, quase tudo isso acontece com uma eficiência transacional maior. Então, o contador passou a ser não mais uma pessoa que registra números, mas um cara que gera valor para o negócio, criando indicadores de negócio, P&L por canal, P&L por categoria, para que você veja onde um produto em determinada região ou num específico canal tem uma lucratividade diferente e que a gente tem uma oportunidade de uma precificação diferente ou de um ajuste de custo. Então, acho que a contabilidade hoje ela é muito mais uma fonte de informação para que as áreas tomem melhores decisões, e acho que isso é muito o que eu peço e muito do que eu cobro da área contábil, que ela seja uma geradora de informações e que ela ajude o negócio a identificar oportunidades. E com uma visão end-to-end dos processos, sabendo aonde estão os principais gargalos de um processo para que no final do dia o custo transacional de uma empresa seja o mais baixo possível. Talvez em alguns momentos da minha carreira eu esperei um reconhecimento com base no que eu tinha realizado. E eu coloquei para mim mesmo que o que eu tinha feito era mais importante do que as outras pessoas tinham feito. Quando chegou lá aquela fase de calibração, que você plota as pessoas no Ninebox ou no ranking, cada empresa faz de um jeito, eu não estava onde eu imaginei que eu iria estar. E as duas vezes que eu fui conversar com o meu gestor, a primeira vez o meu gestor teve uma certa dificuldade de me explicar. Na segunda vez eu conversei com uma pessoa que me ensinou algo que foi muito bacana e que eu tento utilizar isso até hoje. Ele falou assim para mim: Wander, você fez muita coisa o ano passado. Você entregou coisas bem legais, mas você não entregou nenhuma cesta de 3. Eu falei: como assim eu não entreguei nenhuma cesta de 3?
Ele falou, você não entregou nenhum projeto assim que fosse transformador. Você entregou vários pequenos projetos, vamos dizer assim. Eu falei, pô, mas eu entreguei um monte de coisa. Ele falou assim, pois é, fazendo uma analogia com o basquete, você fez um monte de cesta de 1. Eu falei, pô, mas no basquete se eu fizer 20 cestas de 1 e o cara fizer 2 de 3, eu ganho de 20 a 6. Ele falou assim, mas no mundo corporativo não é assim. E aí, não que eu tenha parado de fazer cestas por rebote, mas talvez eu tenha tentado priorizar mais os meus projetos, mais as minhas iniciativas e eventualmente até colocando meia dúzia ou 10 pequenas coisas que talvez são necessárias ou urgentes, mas que a importância não vai ser tão grande. Acho que talvez isso foi um erro ou uma frustração, mas que me trouxe um aprendizado bem bacana. Uma frase, venho dizendo recentemente que hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Então, você pode hoje começar algo novo, a construir algo novo, a fazer algo novo, ou mudar um hábito, um costume, porque todo o passado já foi. E no máximo que você fazer é aprender com ele. E a segunda foi, eu li recente, faz uns 2 anos, num livro que eu nem tinha muita expectativa, e ele fazia uma correlação que eu achei super bacana, que quando você tem um propósito que você se identifica, um propósito que te amarra, isso faz com que você tenha projetos ou tenha iniciativas que você vai se engajar e que você vai realizar, porque você está tão engajado naquilo que você vai entregar. E quando você tem esse tipo de entrega, conquista, você acaba tendo diferentes momentos ou diferentes intensidades de felicidade. E acho que no final do dia é um pouco disso que a gente busca, assim. E você entregar, você vencer, você subir no pódio vai te dar felicidade. E eu tenho tentado, talvez, me amarrar a coisas que de alguma forma eu me identifico.